Bom dia a todos e bem-vindos a este webinar. Obrigado por hoje se juntarem a nós. O meu nome é Manuela Pinho e serei a vossa. Esperamos que gostem deste webinar e vos seja muito útil. Qualquer questão que tenham, não hesitem em enviar na box de perguntas, clicando no ícone de perguntas que está identificado com uma seta azul, conforme podem visualizar no vosso ecrã, no lado direito. Iremos responder no final a todas as questões que sejam possíveis. Caso não conseguiremos devido ao tempo, daremos seguimento às mesmas por e-mail durante os próximos dias. No final do webinar, irão receber um formulário de avaliação. Pedia que respondessem. É bastante importante para nós saber a vossa opinião. Para este webinar, teremos como oradores o especialista de produto Simão Cardoso, que vos irá fazer a apresentação sobre a análise de gorduras e umidades por ressonância magnética nuclear, a solução simples, rápida e precisa. No fim, o nosso coordenador de serviço de análises, Hugo Gonçalves, irá também juntar-se a nós para responder às vossas questões. Vamos então dar início ao nosso webinar. Passo a palavra ao colega Simão Cardoso. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Simão Cardoso e sou gestor de produto na Paralab. Começo por lhe agradecer por participar neste webinar relativo à ressonância magnética nuclear e a sua aplicação na medição de gordura e umidade em alimentos. O objetivo deste webinar passa primeiramente por fazer uma pequena revisão sobre o que é o RMN, com ênfase em especial nos RMN de bancada que a Paralab se encontra a promover. Por outro lado, também falaremos brevemente sobre os outros métodos de medição de gordura e umidade em alimentos e, finalmente, as principais aplicações da RMN no setor alimentar. Comecemos com um pouco sobre teoria e fundamentos da ressonância magnética nuclear. A matéria é constituída por moléculas que, por sua vez, é constituída de átomos. Por sua vez, os átomos são compostos de eletrões que orbitam ao redor do núcleo, que é constituído de prótons e neutrões, que são partículas elementares, possuindo estas uma propriedade física chamada de spin, fazendo destas pequenos magnets ou ímãs. A amostra é composta por uma série de spins nucleares orientados aleatoriamente. Quando colocados num campo magnético, esses spins se alinham paralelamente ou antiparalelamente a ele, produzindo um momento magnético. Numa situação mais simples, podemos excitar esses spins usando um pulso de radiofrequência com a mesma energia da ressonância, o que provoca uma rotação do momento magnético da amostra. Desligando o pulso, mede-se o tempo que o tempo demora a restaurar ao estado inicial. Durante esse tempo, ele vai oscilar em torno do campo magnético, promovendo a indução na corrente elétrica. Monitorizando essa indução, determina-se o tempo que demora a chegar ao estado inicial. Uma corrente elétrica que pode ser medida aleatoriamente é observada conforme a indução livre decai e o momento magnético relaxa de volta ao estado de equilíbrio, provocando o sinal típico de RMN. A espectroscopia de ressonância magnética nuclear requer a aplicação de transformadas de Fourier ou de decaimento de indução livre para produzir um espectro de RMN. Em contraste, o RMN no domínio do tempo requer a separação de sinais dos diferentes componentes. Em alguns casos, esses sinais já estão bem resolvidos e, nesse caso, podemos ler os sinais diretamente do sinal composto. Noutras amostras, podemos precisar de usar um software de ajuste para deconvolver o sinal composto em diferentes componentes. Este processo é geralmente conhecido como relaxometria de RMN. O decaimento da indução consiste numa junção de componentes que podem ser distinguidos pela sua fase ou estado. O sinal dos componentes sólidos e cristalinos decai rapidamente. O sinal de componentes semissólidos, como a umidade residual, nominalmente inferior a 10%, tem um decaimento semelhante, mas mais lento. Em comparação, os óleos e lubrificantes têm uma taxa de relaxamento muito mais lenta. Todas estas composições temporais contribuem para o sinal de RMN da amostra. Olhando em mais detalhe, podemos ver que há uma região após o pulso de radiofrequência durante o qual o sinal sólido não pode ser observado. A esta fase chamamos de tempo morto.
Podemos então observar e medir o sinal máximo associado a todos os núcleos de hidrogênio na amostra. Em muitos casos, isso se correlaciona com a massa da amostra. O sinal sólido decai para zero, deixando os sinais de materiais sólidos e líquido. Porém, além da natureza do material, o decaimento do sinal do líquido é afetado pela homogeneidade do campo magnético. Portanto, para obter o sinal líquido verdadeiro é utilizado um pulso ou inversão de radiofrequência de 180 graus, de modo a focar o sinal no momento adequado. Este ato é chamado de eco de spin ou eco de Hahn. O eco de Hahn tem duas finalidades. Primeiro, determinar o verdadeiro sinal de RMN do líquido e, segundo, mover ou separar o sinal do líquido do sinal sólido. Vamos usar como exemplo a determinação de óleo e água em sementes. Como podemos ver, o sinal de óleo e água é lido após o relaxamento do sólido. Aplicando o pulso de 180 graus, 3,5 milissegundos após o pulso de 90 graus, o eco do sinal de óleo aparece 3,5 milissegundos depois. Este tempo é indicado na norma ISO para separar o sinal do óleo do sinal da água, que se encontra ligado à matriz da semente de uma concentração inferior a 10%. O sinal da água é obtido a partir da diferença entre o sinal depois que o sólido decaiu, óleo e umidade, e o pico do eco, que representa o sinal do óleo. Falemos agora do RMN de bancada. Contudo, antes de falar do RMN de bancada, convém abordar um pouco sobre o RMN de elevada frequência. O RMN de elevada frequência tradicional requer supercondutores para produzir o campo magnético e líquidos criogénicos, como hélio ou azoto, e também requer instalações especiais, como especialistas, para manter e monitorizar. No entanto, existem instrumentos disponíveis que não apresentam essas vantagens. A instrumentação de RMN de bancada da Oxford Instruments usa ímãs permanentes e, portanto, não contém líquidos criogénicos. Eles geralmente são compactos e podem ser colocados em diferentes ambientes. Por exemplo, aqui temos dois equipamentos cuja Paralab é representante, o X-Pulse e o MQC Plus. O X-Pulse pode ser usado em laboratórios de ensino, pesquisa ou ciência orgânica, enquanto o analisador MQC Plus é usado online ou offline para controle de processos de qualidade. A espectroscopia de RMN de alta resolução usa alta intensidade de campo magnético e homogeneidade para visualizar informações químicas ou espectros de uma ampla variedade de núcleos. As amostras devem ser líquidas ou em solução. Enquanto o RMN de domínio do tempo de baixa resolução usa menor força de campo magnético e homogeneidade para acomodar tamanhos de amostra maiores. Portanto, não é possível adquirir informações químicas. No entanto, existem poucas restrições quanto ao tamanho e tipo de amostra que pode ser analisada. Pode ser sólido, líquido ou normalmente uma mistura de ambos. O principal requisito, tanto para o domínio do tempo quanto para a espectroscopia, é que a amostra não afete o campo magnético ou evite que a radiação de radiofrequência não penetre na amostra. Portanto, porta-amostras de vidro, polímero e cerâmica podem ser usados, mas não é possível com metais. Existem algumas exceções, mas, no geral, o RMN no domínio do tempo requer calibração com amostras medidas por um método de referência primário. Em princípio, como a calibração é linear, apenas 2 ou 3 amostras são necessárias para produzir a curva. No entanto, é recomendado medir pelo menos 6 amostras que abrangem a faixa de concentração de interesse, devido a erros inerentes ao método de referência. Vamos falar seguidamente sobre o equipamento necessário, bem como a preparação da amostra. Cada sistema de RMN possui um porta-amostras chamado de sonda dentro do campo magnético. A sonda é usada para transmitir pulsos de radiofrequência e detectar os sinais de RMN. Os diâmetros podem variar, porém o máximo depende da intensidade do campo magnético. Diâmetros maiores são normalmente necessários para amostras não homogéneas, por exemplo, produtos agrícolas. Tamanhos de amostra menores são necessários para obter mais sensibilidade e para medir com precisão concentrações muito baixas, ou para medir sólidos e materiais que contenham flúor. O procedimento de medição em si é muito simples.
Para a maioria das aplicações, as amostras podem ser medidas exatamente como estão, sem preparação. No entanto, algumas devem ser pré-secas se o sinal de água for superior a 10%. Por exemplo, alimentos ou produtos agrícolas com um alto teor de água, como azeitonas ou frutos da palma. O próximo passo é pesar a amostra. As amostras são depois condicionadas em diferentes temperaturas, dependendo do método. Podem ser condicionadas em temperatura ambiente, quando é necessário obter resultados rápidos, ou se as amostras são muito grandes para condicionar em algum tempo curto. Podem ser condicionadas a 40 graus, na qual o ímã ou a sonda normalmente se estabiliza para melhor repetibilidade, ou então a outra temperatura, conforme especificado para a aplicação, a fim de discriminar o analito de interesse. Finalmente, a amostra é medida, geralmente demora menos de um minuto, contudo, para concentrações muito baixas e aplicações de flúor que podem levar alguns minutos. Podemos ver neste pequeno vídeo como é tão simples efetuar uma análise de RMN. Primeiramente, o recipiente de vidro vazio é pesado e tara-se na balança. Seguidamente, coloca-se a amostra a analisar, aqui neste caso a batata frita. Com a ajuda de um pequeno instrumento fornecido, acomoda-se a amostra no recipiente de vidro e pesa-se a quantidade de massa a analisar. Depois coloca-se a amostra no condicionador, que se encontra à mesma temperatura do magnet, cerca de 30 minutos. Entretanto, coloca-se os dados de software relativos à massa e o tempo de amostra que se trata. O sinal luminoso indica-nos que podemos colocar a amostra no equipamento e a amostra é lida em poucos segundos, podendo-se retirar a amostra após a indicação do programa. E pronto, obtemos rapidamente o valor percentual de gordura desta amostra que estávamos a analisar. Cada aplicativo possui uma folha de métodos que descreve a configuração de hardware recomendada, incluindo suporte da amostra ou tamanho de sonda, equipamento de preparação de amostra, incluindo blocos secos, banhos de água e balanças, se necessário, tubos de amostra e outros acessórios necessários para a preparação e medição da amostra. Obviamente que existem outras técnicas também utilizadas na medição de gorduras, nomeadamente a extração. Esta é um processo que implica a extração de óleos dos materiais que o contêm, tratando com solventes. Este método apresenta várias desvantagens, desde já o uso de produtos químicos perigosos e que muitas vezes são caros, apenas um número limitado de amostras que pode ser analisado de uma só vez e pode demorar entre 2 a 3 horas para se obter os resultados. Não é possível repetir as medições e o resultado pode depender do operador e também do tipo de amostra. Outra técnica é a espectroscopia no infravermelho próximo. Esta técnica permite determinar não só gordura, mas também proteínas e umidade, embora a medição seja realizada apenas na superfície da amostra. Por outro lado, as calibrações são sensíveis à cor, granularidade da amostra e dos aditivos, exigindo calibrações específicas para cada tipo de matriz, que normalmente são fornecidas pelo fabricante dos equipamentos. Relativamente a estas técnicas utilizadas, a RMN apresenta as seguintes vantagens. A calibração primária pode ser gerada usando óleo puro, não são necessários solventes ou outros meios, toda a amostra contribui igualmente para a medição, o que é benéfico para amostras não homogéneas, praticamente é insensível à granularidade da amostra, lacunas de ar e aditivos como especiarias, sabores, cores e sal. É um método não destrutivo, portanto, a mesma amostra pode ser analisada várias vezes antes de ser analisada com outras técnicas. O tempo de medição da amostra é muito rápido, inferior a 1 minuto, e o método pode ser executado por operadores não qualificados. Uma das principais aplicações da ressonância magnética nuclear é o setor alimentar. É usado principalmente para controle de qualidade, mas também é usado para ajudar a configurar e monitorizar linhas de produção. Como já referi anteriormente, o RMN tem sido usado para medir óleo e gordura em alimentos já há algum tempo, porque os resultados são independentes da granularidade, cor e outros componentes. Entre as diferentes amostras que podem ser medidas estão os aperitivos, como batata frita e outros lanches, frutos secos, leite em pó, fórmula infantil, chocolate e derivados do cacau, alimentos secos para animais de estimação, animais e peixes. Os métodos para aplicações em alimentos são muito semelhantes. Temos aqui, por exemplo, a terminação de óleo em aperitivos como batatas fritas.
Primeiro, as amostras são quebradas e homogeneizadas para obter uma amostra representativa, normalmente 6 gramas, e o tamanho da partícula não é um problema. A amostra é inserida num frasco preparado, usando a ferramenta de compressão, e então é pesada novamente para obter a massa da amostra. A amostra é então acondicionada a 40 graus por 20 minutos para garantir que todo o óleo seja móvel. Algumas amostras podem exigir temperaturas mais altas, por exemplo, aquelas que contêm óleo de palma. Cada amostra é analisada cerca de 32 segundos. No caso de aperitivos e snacks, é possível simplesmente calibrar a partir de uma amostra de óleo puro, que é utilizado no processo de fritura. Este gráfico mostra pontos entre 0 e 100% de óleo puro. Pelo meio existem pontos de dados reais de amostras nítidas. Os valores de referência foram obtidos por extração com solvente precedidas por uma etapa de hidrólise ácida para medir o teor total de óleo. A hidrólise ácida é usada para quebrar a matriz e libertar todo o óleo. Também é possível medir o teor de óleo e gordura em alimentos úmidos após a secagem, por exemplo, em carnes, peixes e outros produtos relacionados. Além disso, também é possível medir o teor de gordura em produtos lácteos. Pode-se ver neste gráfico que a calibração da medição do leite é considerada linear em uma faixa ampla, de 0 a 80 graus do peso úmido. Embora a calibração seja boa, os valores de referência foram retirados dos rótulos do produto. Portanto, espera-se que a precisão seja melhor se as amostras reais forem medidas com um método de referência. Por outro lado, também é possível medir o teor de gordura sólida em óleos e gorduras comestíveis usados na manteiga ou margarina, bem como nas indústrias de panificação e confeitaria. Este gráfico é semelhante ao que vimos no início da apresentação, porém, neste caso, observamos componentes de caimento rápido e lento, que representam gorduras sólidas e líquidas, respectivamente. O conteúdo real de sólidos não pode ser determinado com precisão no início de decaimento. Portanto, a perda de sinal entre o pulso de 90 graus e o sinal, que vem sendo resistado, deve ser determinada ou calibrada usando amostras reais com valores conhecidos. Para fazer isso, um conjunto de padrões de vidro selado, pré-calibrado, é fornecido com um instrumento. Depois que o instrumento é calibrado, é muito fácil coletar dados em amostras que foram calibradas em diferentes temperaturas. A imagem mostra alguns exemplos de perfis de fusão, ou seja, de teor de gordura sólida, de óleos e gorduras alimentares para diferentes temperaturas. O perfil de fusão está relacionado com as propriedades sensoriais e físicas, o que é importante para o seu uso final. As manteigas tendem a ter um teor de gordura sólida mais elevado em toda a faixa de temperatura, de modo a garantir que os produtos assados aos quais são adicionadas sejam sólidos, mas não gordurosos em temperaturas mais baixas. Já a margarina tem um menor teor de gordura sólida para garantir que seja macia e passível de barrar quando retirada do frigorífico. Outra propriedade importante da margarina é o tamanho das gotas de água, que também pode ser medido por uma técnica diferente de RMN. Os produtos para barrar com um baixo teor de gordura tendem a ter um maior teor de água e as gotas devem ser pequenas para evitar deterioração microbiológica. Além dos alimentos, o RMN pode medir o teor de óleo e água numa variedade de produtos agrícolas e seus subprodutos. As vantagens sobre outros métodos são claras. A calibração é independente do tamanho da partícula, cor e origem, e uma grande variedade de volume pode ser medida. Grandes quantidades de sementes oleaginosas comumente comercializadas podem ser medidas para determinar o valor da colheita usando um método padrão ISO. E também os resíduos das sementes oleaginosas após a trituração para garantir que a maior parte do óleo foi extraída. A medição de pequenos volumes é interessante para otimizar o teor de óleo ou outras propriedades das sementes. Da mesma forma, o teor de óleo pode ser medido na pasta de azeitona e no mesocarpo de palma após a secagem. Este gráfico mostra uma comparação entre os resultados RMN obtidos usando uma calibração de óleo puro e os resultados via extração. Neste caso, percebe-se que há um desvio, bem como uma dispersão entre os dois conjuntos de resultados, possivelmente devido à extração não extrair todo o óleo. Como mencionei, a matriz deve ser quebrada por hidrólise ácida para libertar todo o óleo.
No entanto, isso normalmente não é feito, exceto para amostras mais difíceis, porque adiciona tempo à medição. Para provar que a extração não estava a ser total, o resíduo que sobrou da extração foi seco e medido por RMN. Os resultados da extração foram corrigidos para o óleo remanescente no resíduo e o resultado numa correlação aproximadamente de 1 para 1 entre os resultados de extração corrigido por RMN. Além disso, houve menos dispersão, indicando que o RMN fornece uma precisão muito melhor. Resumindo esta apresentação, podemos verificar que a análise por ressonância magnética nuclear é uma análise rápida, basta colocar a amostra no tubo, condicionar e medir. Tem boa repetibilidade, possui boa reprodutibilidade com menos dependência do operador, a calibração linear é muito simples, permite medir toda a amostra, tornando-se assim mais representativa, não usa produtos químicos, solventes perigosos, requer pouca preparação da amostra, não é destrutivo, portanto, a mesma amostra pode ser analisada várias vezes e posteriormente usando outras técnicas, é fácil de usar, é projetado para técnicos de laboratório que trabalham em laboratórios de qualidade alimentar ou controle de qualidade. E tem baixo custo de operação e manutenção, requer apenas energia elétrica. E pronto, assim chegamos ao fim desta apresentação. Esperamos que tenha sido de vosso agrado. Muito obrigado. Acabou.